Torcedor, vou colocar aqui um vídeo no podcast atual de Eduardo Batista falando do Sport na Série A. Ele solta uma crítica, vamos ver esse vídeo. E também vou colocar aqui um vídeo de Vanderlei Luxemburgo falando da estrutura do Sport, né? Falando sobre o Sport também na Série A. E provavelmente esses dois treinadores estão na lista do Sport, da torcida, na memória do dirigente. Enfim, são dois treinadores que já dirigiram o Sport e que sempre vão ser sombra, né? Enfim, e vamos falar sobre isso. Pepa provavelmente vai cair. Não sei se vai ganhar ou não do Fortaleza. O Fortaleza também. Vamos falar sobre isso, viu? Vamos falar sobre isso, como o Fortaleza vem. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é Sport, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Provavelmente Pepa vai cair. Empatando, ganhando ou não, provavelmente ele vai cair. E tem dois treinadores que treinaram o Sport, Eduardo Batista e Vanderlei Luxemburgo, que sempre vão ser sombra aqui para qualquer treinador no Sport. A gente tem que entender que Pepa está perdendo parte do elenco, no vestiário, porque os resultados não estão vindo. Isso é natural, né? Ele tem os portugueses que ele trouxe, mas também tem parte do elenco é formado pelo Mariano Souza, né? Fabrício Domingues, Tite Ortiz, o Lenin Lobato. Esses jogadores aqui é de Mariano Souza que trouxe. O que ele trouxe é o Paciência, o Sérgio Oliveira e o João Silva, o zagueiro. Pronto. Mas existe outros jogadores, fora o que Mariano Souza formatou e o que Pepa formatou. Existe um elenco como todos, são 30. Então parte desse elenco está sendo perdido no vestiário porque os resultados não estão vindo e o trabalho não está acontecendo. Então, o que eu quero dizer aqui, que os dois treinadores aqui, vou colocar, falam, o Eduardo Batista, ele fala do Sport na Série A. Sim, na época que você estava lá no Sport, você sentia? Tinha. Tinha de observação de jogadores também. Eu acho que a convocação do Diego Souza quebra um pouquinho isso, né? Porque assim, já vem quase com a convocação do Richelli e depois o Tite convoca o Diego. Aí abre um pouquinho, né? Mas ainda há um pouquinho, né, de não olhar ali para lá, né? Seja, por exemplo, hoje você tem o Bahia estruturado, você tem um Fortaleza muito forte, muito bem, né? O Sport agora de volta à Série A. Tá se arrumando, ainda tá entendendo a Série A. Né? Então, assim, mas existe isso. Isso é bom a gente falar aqui, porque é uma cobrança que a gente tem dos nossos inscritos. Um abraço para toda a galera do Nordeste. A gente já tem Fortaleza. Sim. Quer ir a Salvador, quer ir em Recife, entender isso, cara. Chegou quase a liderar o Campeonato Brasileiro no passado, né? Às vezes falta um olhar, um carinho ali para olhar de repente alguma solução ali, né? E o Bahia sendo muito bem a Libertadores agora, né? Também. O time do Bahia nacional fora de casa. O time do Bahia tem atacantes fenomenais, cara. Atacantes com poder de finalização, velozes. A busca do Pulga, né? O Pulga. Buscar o Pulga lá no Ceará. Então, assim, às vezes olhar um pouquinho, né? E ele faz uma analogia com o Fortaleza na Série A. Ele coloca o Fortaleza tem uma estrutura na Série A. O Sport não tem uma estrutura ainda na Série A. E ele fala uma outra crítica. Ele faz uma outra crítica, Eduardo Batista. Ele faz uma outra crítica. Veja no vídeo outra crítica que ele faz, né? Mas antes eu vou também colocar um vídeo de Vanderlei Luxemburgo, que diz que o Sport, a estrutura do Sport, não perde para nenhum clube no eixo Rio-São Paulo. Vanderlei Luxemburgo faz essas colocações, né? E o podcast de Eduardo é mais recente. Mas ele faz essa colocação, como se dissesse, ó, quando eu fui treinar lá, era uma estrutura que não perdia para Flamengo, para Palmeiras, para nenhum clube do eixo. E hoje o Sport ainda está com uma estrutura melhor, organizacional, que o Uri, a gestão de Uri está fazendo junto com o Gustavo do B. Tá entendendo? Então, o que também Eduardo Batista fala, e você vai perceber na crítica dele, ele faz que o Fortaleza fala da estrutura do Fortaleza que vem há anos, né, e ficou quase em primeiro lugar no ano passado, não foi o passado, foi retrasado na Série A, né, e vem fazendo belas campanhas, mas fala um ponto importante do Bahia City com relação ao Sport. O Bahia tem atacantes de velocidade, a analogia ele faz, o Sport também tem, ele solta uma indireta, o Sport também tem, mas o Bahia tem atacantes com poder de finalização. Aí ele faz a crítica ao treinamento de Pepa. Lá, o centro de treinamento excelente, de altíssimo nível.
aparelhagem, estrutura fantástica de aparelhagem para você poder trabalhar, não falta absolutamente nada. E o mais surpreendente para mim, profissionais de altíssimo nível trabalhando lá. O meu fisiologista hoje, o Hinaldo, trabalha do meu lado dentro do campo. Aí vem a modernidade para quantificar, para dar quanto tempo eu tenho de trabalho, qual o volume do trabalho, qual a intensidade do trabalho, do meu lado de calção, correndo comigo lá. O assistente técnico, o Daniel, junto com o Lopes que eu levei, a estrutura oferece fisiologista, fisioterapeuta, psicólogo, oferece toda essa condição de você poder realizar um grande trabalho. E eu me sinto assim satisfeito porque todo mundo achava que eu queria levar patota, não. Eu queria que os clubes implantassem isso, porque era uma coisa que ia acontecer em benefício do futebol brasileiro. Não era a patota do Luxemburgo. Simplesmente ia mostrar para os clubes a necessidade de ter esses profissionais nos seus clubes para poder desenvolver um grande trabalho. Aí eu chego no esporte hoje e vejo tudo isso, eu fico satisfeito. O esporte oferece hoje qualquer técnico e qualquer jogador. Olha a surpresa, Ginho. Qualquer jogador do Brasil hoje pode ir para o esporte para receber um salário compatível com a sua qualidade a nível de futebol brasileiro, tá certo? Recebendo em dia e com qualidade para você desenvolver seu futebol em condições de poder disputar com um grande centro em condições iguais. Então a minha ida lá está sendo muito boa, que eu quero aproveitar esse momento para levar todo o meu conhecimento e oferecer ao esporte essa possibilidade de nós avançarmos, não para disputar só o campeonato pernambucano, para nós direcionarmos o trabalho a nível nacional. O Eduardo Batista, os dois estão se preparando, os dois, Eduardo Batista principalmente e o Vanderlei Luxemburgo também estão esperando, principalmente Eduardo Batista, está esperando aí Pepa cair, provavelmente vai cair, não tem mais clima com torcida, que isso aí é um dano, é um pecado capital, quando não há clima com torcida, né? Quando a parte majoritária da torcida, existe uma rejeição de Pepa de mais de 50% da torcida, então o clima pifou, né? Acabou o ciclo de Pepa no esporte. Provavelmente é muito difícil no futebol contornar, pelo que a gente vê o trabalho de Pepa, o trabalho que ele realizou no Pernambucano, agora no esporte, Copa do Brasil, ele contornar isso aí e dar um 360 graus pelo trabalho que ele vem fazendo. A gente acha precário ele ter essa condição de possibilidade. Então, questão de tempo, independentemente do resultado, pode ser mais rápido, pode ser em médio, curto prazo, mas o Pepa provavelmente vai cair. Se a direção segurar o insegurável, vai ficar naquele clima de Enzo Moreira. Jogadores feito Wagner Love pedindo para a torcida ficar em casa porque o clima não bate mais. Perdeu a harmonia, perdeu a sinfonia, a orquestra tem que todos os instrumentos tem que estar em sincronia, né? Tem que estar em harmonia. Quando não está, não adianta, a ópera sai ruim, a música sai destroçada, desafinada, fora de tom, fora de ritmo, e é isso aí. E não dá certo. É isso aí, valeu, torcedor do esporte. Cara, a gente fez o primeiro tempo ali do jeito que a gente propôs, né? Conseguimos achar o gol ali, a gente soube sofrer, mas triste pelo tempo que a gente tomou o gol no segundo tempo, né? Acho que isso acaba um pouco com alguma estratégia que a gente tinha no segundo tempo, tomar o gol com 10 segundos. A gente buscou até o final ali, mas infelizmente não conseguimos sair com pelo menos um ponto.